Isso é bom. Então, na semana passada, nas duas últimas semanas, falamos sobre como, quando Paulo escreve à igreja dos Efésios, ele deixa um documento que serve para qualquer igreja, não apenas para os Efésios, mas é tão tremendo, e eu tenho chamado a sua atenção de que Efésios é uma carta que todo mundo tem que ler, toda igreja precisa ler. Se você é igreja, você tem que estar imbuído das verdades que estão ali, porque Efésios te reposiciona na sua identidade, quem você é de verdade. A gente quase todo culto faz isso, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso, eu tenho o que a Bíblia... Por que a gente faz isso? A gente precisa ter isso vivo dentro de nós, porque a tendência é achar que eu sou outra coisa. Eu aposto que essa semana você fez uma autoimagem, você teve uma impressão a seu respeito que não foi verdadeira, por causa de algo errado que você fez, por causa de uma fala sua, de um gesto seu, uma reação errada. É possível que você tenha ficado extremamente ansioso e preocupado, e você lembrou, puxa vida, Deus não quer que eu viva assim, preocupado, Ele quer que eu confie nele. Olha só, e talvez o inimigo não perdeu tempo e foi lá falar com você, que crente que você é, né? Que grande cristão que você é, olha como é que você está agindo, olha como é que você está. Isso fere, mancha a imagem que você tem a seu respeito. Mas quando você vai para Efésios, Paulo vai lembrar você que você não é quem você é em você mesmo, você é quem você é em Cristo Jesus. É na imagem dele, é no merecimento dele, é por causa da redenção dele que você pode ter garantia de que a promessa de Deus é para você, que é ele que te transforma e que está te transformando dia a dia em alguém mais parecido com Jesus. Eu posso declarar a teu respeito que hoje você está mais parecido com Jesus do que ontem? Que você está crescendo para se tornar cada vez um pouquinho mais parecido? Quantos sabem que Deus está levando você a esse lugar? Graças a Deus. E a gente foi tratando sobre como Paulo escreve isso. E os primeiros 3 capítulos de Efésios, ele faz questão de confirmar isso no seu coração. Deus ama você, não é porque você merece, é porque Ele resolveu te amar, e Ele realmente fez uma obra imensa, transformadora, definitiva, determinante para a sua vida para sempre. E aí ele para um pouquinho e vai para o capítulo 4 e começa a falar, olha, faz alguma coisa com isso. Pega esse presente maravilhoso que Deus te deu e aceita a responsabilidade que vem junto com ele. Quando eu ganho algo tão grande de Deus, eu preciso me perguntar por que Ele me deu isso. Ele me deu porque Ele me ama, Ele me deu porque Ele decidiu, Ele escolheu. Mas junto com isso eu creio, e a Bíblia vai nos dizer isso, não apenas na carta de Efésios, quase todas as cartas, que eu preciso assumir essa posição diante das outras pessoas. Que eu e você precisamos aceitar esse amor, essa graça, essa bondade, e ficar firme numa posição para que outros também vejam, não apenas para isso, mas para que outros da sua família, do seu trabalho, da sua vizinhança, da sua igreja, seja onde for, observem, olhem para você e percebam o que Jesus faz, quem Ele é em você. E aí ele começa a falar de coisas que a gente se pergunta, precisava falar isso para a igreja? Olha, quem estava mentindo, não minta mais. Quem estava roubando, não roube mais. Quem estava fofocando, para de fofocar. E ele começa a escrever várias coisas que são do nosso comportamento, que são dos nossos relacionamentos, e todas elas você concorda, você fala, é isso mesmo, um bom cristão tem que ser assim. Mas ele escreve para uma igreja, e para a igreja do século 21 também, que é tentada a ir numa outra direção. Então ele fala sobre uma posição firme que a gente pode assumir. E eu comecei a falar como que a gente atinge isso. Eu coloquei para você 3 passos na semana passada, vou passar rapidinho neles. Que se você não tomar essa decisão, ele vai no finalzinho de Efésios falar sobre isso, dificilmente você vai conquistar e se firmar nessa posição. Primeiro de todos é reservar um tempo para Deus. Quando eu leio isso, eu sempre fico assim, poxa vida, reservar um tempo para Deus. Se eu tenho que reservar um tempo para você, é sinal que eu sou muito mais importante do que você, né? Eu é que reservo o meu tempo e você tenta se encaixar na minha agenda. Mas entenda o que eu estou dizendo. Claro, Deus é merecedor de 24 horas do seu dia. Alguém diz amém? Né? De 7 dias da sua semana, de 30 dias do seu mês. Ele não era merecedor apenas de 1 horinha por dia. Mas a razão de a gente colocar isso é que Paulo começa falando, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
E Paulo sabe, você sabe, eu sei, Deus sabe que você tem a sua vida, que você tem que trabalhar, que você tem que cuidar da sua família, que você tem as coisas da vida. Quando fala-se de reservar um tempo para Deus, significa que você intencionalmente sabe que qualquer outra coisa na sua vida tem que vir a partir disso. A gente já falou isso dezenas de vezes aqui na igreja. Você pode fazer os seus planos, mas se você seguir os dele, vai dar muito melhor, vai dar muito mais certo. Você sabia que é possível que, se você tem 10 coisas para resolver nessa semana, Deus pode te ajudar nas 10, e quem sabe Ele resolve mais rápido do que você. Mas você tem que parar um pouco e dar ouvidos a Ele, receber a direção dEle, se render à sabedoria dEle, ao invés de fazer do seu próprio jeito. E a gente falou como isso é importante. A gente está falando de intimidade, de você estar perto de Deus, dia após dia, que é o resumo de toda e qualquer pregação que você já ouviu. Deus está te convidando para ter intimidade com Ele, porque quanto mais você conhece, mais você confia. Não é verdade? Isso funciona com qualquer pessoa. Quanto mais você conhece alguém, é mais fácil se torna confiar. Quando você conhece e aumenta o nível de intimidade, você descobre quem aquela pessoa é. Se você está conversando horas e horas com alguém, em algum momento você vai perceber que tem alguma coisa errada aqui, ou então, opa, tem alguma coisa muito certa aqui. Porque quanto mais você aumenta o seu conhecimento daquela pessoa, mais fácil é você identificar o nível de confiança que você pode ter. E você conhece algumas pessoas muito superficialmente, conhece outras com bastante intimidade. As únicas que você pode confiar são as que você conhece com intimidade e comprovou a confiança. Todo mundo ligado? Amém? Deus quer que você o conheça. Deus já te conhece completamente, mas Ele quer que você o conheça porque Ele tem algumas coisas para contar para você, justamente para fazer diferença no seu dia a dia, nos seus desafios, nas coisas que você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer essa semana. Não sabe. Ah, pastor, já estou com a minha semana toda organizada. Sinto muito. Pode ter um monte de coisa imprevista. Deus já sabe. E se você der tempo a Ele, quem sabe, Ele vai te poupar um trabalhão, porque Ele vai te mostrar algumas coisas que você não sabia, mas agora você pode se preparar para elas. Amém? Segundo lugar, não apenas isso, mas a gente vai falar disso hoje, vista a sua armadura. Paulo está escrevendo para a gente o que ele não sabe, que um dia vai se chamar Efésios 6. Ele está apenas escrevendo uma carta para uma igreja, e ele está colocando lá para mim e para você, olha, vocês precisam se vestir dessa armadura, e claro, daqui a pouquinho vai ficar óbvio que ele não está falando de uma roupa física, ele não está falando de ferramentas que você coloca, né, de metal em você, não, de uma roupagem física. Ele está falando de algo espiritual, algo que acontece dentro de você. Então, a partir de agora, quando você começar a olhar para a armadura, eu queria que você observasse como tudo isso acontece dentro de você. Como essa armadura e a luta que você tem que lutar não é algo do lado de fora, mas é algo do lado de dentro. Vista toda a armadura, ele fala por quê? E aqui tem uma frase importante: para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, Paulo quer que você saiba que o diabo existe e que ciladas existem, que elas são inevitáveis, ciladas virão, armadilhas estão sendo preparadas. Ah, pastor, não profetiza isso para mim. Não sou eu, não. A Bíblia nos aponta e ela quer justamente nos alertar em relação a isso. O inimigo é real, suas ciladas são reais, e ele fala, calma, fica tranquilo, vista a armadura porque você vai ficar firme e você não vai cair nessas ciladas. Alguém diz amém? E por fim a gente falou para você conhecer o seu inimigo, que talvez seja o nosso maior problema, identificar quem é. Numa pregação como hoje não é difícil, todo mundo vai concordar, eu sei quem é o meu inimigo. Mas amanhã, no seu ambiente de trabalho, depois de amanhã, numa briga dentro de casa, um outro problema que você está enfrentando, você reconhece numa pessoa um problema, um empecilho, alguém está te perseguindo, alguém está te perturbando de alguma maneira, alguém se infiltrou na sua vida, você fala, por que isso está acontecendo comigo? A nossa tendência é olhar para pessoas e achar que o nosso problema são pessoas. Mas Paulo vai escrever para a igreja dizendo, não, e quando eu falo Paulo, entendo, o Espírito de Deus, através dele, está dizendo a mim e a você,
seu problema não são pessoas. A nossa luta não é contra seres humanos. Sim, existem seres humanos que aparentemente ou frequentemente na nossa vida vão parecer antagônicos, contra a gente. A gente não sabe nem explicar todo o motivo, mas a Bíblia nos diz que não, por trás dessas pessoas, muitas vezes que são más, que são ruins mesmo, elas nem sabem porquê, mas não gostam de você. Assim como você também não sabe explicar porque você não gosta de alguém, né? Não, pastor, eu gosto de todo mundo. Mas tem certas questões de relacionamento que a gente não sabe explicar, mas que a gente precisa ficar atento. Existe algo no espírito, existe algo no invisível. E Paulo está dizendo algo por trás. E ele começa a citar pelo menos 4 classes aqui de espíritos, que a gente não vai se aprofundar nisso, mas ele fala de poderes, ou em outra tradução, potestades, autoridades, ou em outra tradução, principados, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal. Talvez seja redundante, tudo que ele está falando se resume nessa classe de seres espirituais que estão contrários a nós. E se você tem dificuldade em acreditar nisso, eu entendo perfeitamente por que você tem dificuldade, porque você nunca viu. E quando você vê, talvez, o que a gente chama de uma pessoa possuída por um demônio, você tem as suas dúvidas se aquilo é real ou não. Eu entendo. E eu queria te dar liberdade para você continuar duvidando, mas, ainda assim, o Espírito Santo pode hoje plantar no seu coração algo importante a respeito dessa palavra. De que existe algo que você não sabe explicar, mas que é uma resistência contra você. Que é algo que se interpõe entre você e o que você quer alcançar. Hoje, eu quero chamar, da maneira como a Bíblia diz, existe uma luta acontecendo. E se você me perguntar, ninguém gosta de ter que lutar. Mas eu queria que você entendesse que a Bíblia diz que o combate que nós temos que combater é um bom combate. Você sabe o que é um bom combate? É aquele que você já sabe que venceu. É aquele que você não está preocupado qual vai ser o final. Você já tem certeza da vitória, porque quem está contigo do teu lado já venceu. Então você não precisa ficar preocupado de ter que lutar. Mas uma coisa você tem que fazer: permanecer firme. E é isso que a gente não conseguiu falar na semana passada e é onde a gente começa hoje. Portanto, ele diz: vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Dia mau não é só o dia que acontece tudo de ruim, não. O dia mau é o dia onde você está mal, onde as coisas estão más, onde as circunstâncias estão contrárias. O dia mau é quando você recebe uma má notícia. O dia mau é quando você tem que lutar e não estava preparado para aquilo, não estava esperando. O dia mau, e ele fala ali, o dia mau vai chegar, chega para todo mundo. Eu queria muito que fosse um dia no ano o dia mau, mas muitas vezes é mais, né? A gente passa por eles, mas ele fala, você pode resistir, você pode permanecer, falando para mim e para você como igreja, inabaláveis, depois de terem feito tudo, depois de terem lutado. Quando termina, quando a poeira baixa, você está firme, você está bem posicionado, você está pronto para o que Deus quer fazer, qual é o próximo passo que Ele tem para você. Para isso ele fala, você precisa vestir essa armadura. Vamos falar, então, antes de você voltar para casa, dos pontos dessa armadura. Eu coloquei aqui os próximos versículos com uma imagem para você ter uma ideia ilustrativa do que significa. E não, eu não estudei a fundo, né, tudo que uma armadura dos tempos de Paulo aqui representava, mas sim, a gente consegue pegar alguns paralelos. Quando a gente pensa em armadura, a gente pensa numa armadura medieval, que a gente vai ver em filmes, né? Talvez, você lembra do gladiador, né? Aquela armadura lá, mas o tempo medieval a gente está falando de alguns milhares de anos depois de que Paulo escreveu isso. Se não fosse assim a armadura, talvez fosse algo semelhante. Então a gente vai usar isso apenas como uma ilustração, mas eu queria que você pegasse a essência do que ele está falando. Quem está vivo aí, diga amém. Checa o pulso de quem está do teu lado, está todo mundo acordado? Vamos lá então, a primeira parte da armadura que ele fala é assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. E cada um dos itens da armadura tem uma finalidade, tem um propósito.
Mais uma vez, eu não vou aqui tentar fazer uma analogia tão perfeita assim. Não é o nosso objetivo. Mas uma coisa a gente sabe. O que Paulo vai falar aqui agora é de você colocar coisas no seu corpo, em cada parte do seu corpo. Para quê? Para quando alguma coisa tentar te atingir, você ter alguma proteção. A armadura, a priori, ela é para defesa. Ela não é para atacar. Tá? A armadura, ele vai falar de uma arma aqui, que é a espada. Também serve para defesa, mas com certeza serve para atacar. Mas o restante da armadura, tudo são barreiras que você coloca entre o seu corpo, que é vulnerável, que pode ser ferido, que pode ser machucado, e você coloca algumas coisas entre o seu corpo e o que está do lado de fora, para que se algum ataque vier, você esteja preparado. E ele começa falando do cinto, o do cinturão, que possivelmente era uma imagem semelhante a essa que eu até coloquei aqui, talvez, alguma coisa que envolve completamente, pega as costas até aqui na frente, e quando a gente fala de cingir-se na Bíblia, ele fala disso, se você se envolver, às vezes com uma capa, com alguma coisa, especialmente hoje a gente vai falar como se fosse um cinto, não um cinto pequenininho, mas um cinto que, você sabe, talvez na armadura o cinto vinha no final e fechava tudo, e segurava tudo, assim como um cinto segura hoje uma calça, né? Precisa dele, é importante, não é apenas um item de estética e beleza, mas ele tem a sua funcionalidade. Mas eu queria chamar a atenção para essa questão para você. O cinto é colocado nessa posição, que é nessa parte do corpo, próximo à sua barriga, o cinturão, e ele envolve todo o seu corpo. E me chama a atenção por duas coisas. Ele fala sobre você se cingir com a verdade. Diga bem alto, verdade. E ele fala então de você estar envolvido completamente pela verdade. O que eu creio que esse cinto fazia também é manter tudo no lugar certo. E um cinto grande, não sei se você sabe disso, um cinto que pega bastante, como uma faixa muito grande, também ajusta a sua postura. Também arruma a sua coluna, te ajuda a se manter mais firme. E numa luta isso é importante. E sim, quando você lê a verdade, eu não sei o que vem na sua mente, mas você lembra de João 17, quando Jesus fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a verdade máxima, acima de qualquer outra. Tudo que você pudesse achar que é a verdade, fica abaixo do que Jesus coloca ali, a verdade da palavra de Deus. Mas deixa eu dar um passo um pouquinho mais adiante com você e dizer que eu creio que Jesus, que Paulo está escrevendo aqui, o Espírito à igreja, dizendo que a verdade, e ele vai falar disso em várias cartas, ela deve ser, para mim e para você, base para tudo que a gente faz. Ele começa falando da armadura de algo que vai te envolver, a verdade. Em alguns casos eu acho que é importante fazer essa distinção do que é o contrário da verdade. Ao contrário da verdade é a mentira, ou a falsidade, ou a hipocrisia, ou o que parece verdade, é quase verdade, mas não é. Que é uma das coisas mais perigosas para mim e para você, não é o que é totalmente mentiroso, mas parece tanto verdade que a gente até cai e acha que é. Quando a Bíblia fala sobre lançar luz sobre alguma coisa, que você precisa andar na luz, é porque não tem nada que possa ser escondido, está tudo ali à luz, está tudo sendo visto. A transparência é muito importante. Então, se você me permitir, eu creio que Paulo está dizendo para você se cingir de integridade, honestidade, de uma vida verdadeira. Porque não tem como você fugir disso. Você sabe do que eu estou falando, todo mundo sabe. Nos nossos relacionamentos, seja quais for, seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer nível, a falsidade, a mentira, a hipocrisia, em algum momento a luz vai aparecer e vai mostrar. E é frustrante demais, né? Está todo bonitão de armadura, em algum momento ser revelado que tem alguma coisa errada. Não tem cinto e a armadura toda cai. Então ele fala de você entender que tudo que ele vai falar daqui,
em diante precisa ter isso como base. Você está firmado numa verdade. E você não corre nenhum risco de firmar toda a sua vida na verdade da palavra de Deus. Cingir-se, envolver-se, se proteger completamente do que está do lado de fora tem a ver com a posição que você precisa ter de honestidade e de integridade. Mais uma vez, a gente sempre trata disso. Não existe meio termo para Deus. Eu sei que a vida vai se tornando cada vez mais complicada à medida que o tempo passa, mas se você confiar nele, se você for honesto, íntegro, eu acho que humildade tem a ver com isso, você pode ter certeza, Deus sempre vai honrar. Deus está procurando pessoas que vão confiar nele nesse nível, porque a nossa desculpa é essa. Mas se eu não for um pouquinho desonesto, se eu não contar essa mentirinha, se eu perco algo muito grande. Em outras palavras, eu não acredito que Deus pode me dar isso. Mas Deus está te convidando a se cingir e se envolver completamente da verdade, porque a maneira como Ele pode te abençoar nunca vai ser na mentira, sempre vai ser na verdade. Alguém diz amém? Vamos andar para o próximo. A segunda parte da armadura é uma que envolve o seu peitoral e eu acho que envolve o seu coração. Tem a ver com proteger essa parte de você. A couraça da justiça. Diga comigo, justiça. Se a verdade tem a ver com honestidade, integridade e o seu comportamento revela isso. Justiça tem a ver com algo que eu e você precisamos ter resolvido aqui dentro da nossa mente. De que não é pelo seu comportamento, por mais íntegro e verdadeiro que você seja, por mais que você esteja com esse cinto bem firmado e apertado em você, o que te garante de verdade é a justiça de Deus, é o que Jesus conquistou por você. E é interessante porque Paulo vai nessas avenidas, pouco a pouco ele vai explicando, tem uma parte que cabe a você, mas não se engane, você é dependente de Deus completamente. Quando a Bíblia fala em justiça, eu não sei se você compreende, e no domingo que vem a gente vai começar uma série à noite, a gente vai começar a tratar propriamente disso. Justiça, quando você lê no Novo Testamento, justiça não é fazer as coisas se tornarem equilibradas e certinhas para todo mundo, não. Justiça significa uma posição diante de Deus. Eu vou já dar uma pista, eu vou falar na semana que vem, mas eu acho que você entende. Quando alguém fala que no relacionamento as coisas não estão legais, eu não sei qual é a melhor expressão, mas quando está tudo bem, a gente usa isso, está tudo bem entre a gente, está tudo bem, a gente está legal. Às vezes tinha uma dívida que você tinha comigo, mas eu perdoei a dívida, ou então você pagou a dívida, e a gente não toca mais naquele assunto, está tudo bem entre a gente, está tudo certo. Às vezes tinha uma briga, você estava chateado comigo por alguma coisa que eu fiz há muito tempo atrás, aí você veio me procurar e falou, André, você lembra que você fez isso? Rapaz, eu lembro, agora que você falou, você ficou chateado, foi sem querer, eu não tive a intenção, eu queria que você soubesse que aquilo me magoou, André, então cara, me perdoa, eu não deveria ter feito isso, não tenha dúvida que não foi minha intenção, está tudo bem, a gente está bem? A gente está bem, está tudo bem entre a gente. E a partir de agora, toda vez que a gente se encontrar, não tem mais aquele ranço, aquela dor, aquele mal-estar, dizendo, não está legal entre a gente as coisas. Justiça significa que está tudo bem entre você e Deus, que você não está devendo nada a Ele, que Ele não está chateado com você, que você pode ter um relacionamento tão bom e tão livre com Ele, que você não precisa nunca ficar preocupado de que Ele está olhando para você e olhando para suas falhas, defeitos e para as coisas que você está devendo. Está tudo bem entre você e Deus. E não é porque você conquistou isso, mas porque alguém pagou o preço para você. Uma dívida existia, era real, mas foi completamente paga no sangue de Jesus. Então diga comigo, está tudo bem entre eu e Deus. E se você se apossar disso, e eu acho que é um dos maiores desafios para a gente, o cristão todo dia lembrar disso, que a bondade dele, o amor dele são 1000 vezes ou 1 milhão de vezes maiores do que qualquer coisa que você faz. Você não faz ideia do quanto você é amado. Eu prometo a você, você não faz ideia. Há uma canção que eu gosto muito, que a autora da música diz assim, pensa no monte mais alto, no pico mais alto, da torre mais alta que colocaram, e tenta ir o mais alto ainda. Pensa no
oceano mais profundo, na parte mais profunda que alguém consegue chegar, e vai mais fundo ainda. Depois ela fala assim: pensa no melhor dia da sua vida, o melhor dia que você já teve até hoje. Tenta imaginar mais do que isso. E ela cria todos esses superlativos para chegar para você e dizer: não chega nem perto de quanto você é amado. A largura, o comprimento, a altura, a gigantesca proporção do quanto você é amado. Você não sabe, mas Deus quer que você esteja com o seu coração firmado, com essa couraça sobre você, te garantindo isso. Olha, sim, eu quero que você faça o que é certo. Sim, eu quero que você dê bons exemplos. Sim, eu quero que você ajuste o seu comportamento. Mas ouça, isso não faz eu te amar nem um pouquinho mais. Eu já te amo completamente, com amor incondicional. Seja revestido de uma couraça que não é a sua própria justiça, mas é a minha justiça em você. E que você se vista hoje em nome de Jesus. Essa é a nossa posição nele. Depois ele fala dos pés. Cinto, couraça, ele fala agora dos pés. Calce os pés. E eu não sei, mas alguns vão dizer que se usavam sandálias nas guerras e mais tarde criaram algum tipo de proteção para os pés e para as pernas. Mas eu queria só que você entendesse o seguinte, e essa foi uma imagem que Deus me deu alguns anos atrás. De que adianta você ter a melhor armadura de todos e estar descalço? Você já esteve descalço num lugar que não dava para ficar descalço? Quem levanta a mão junto comigo? Um lugar cheio de pedrinha. Já teve que andar? Tem gente que sentiu a dor de novo agora, enquanto eu falava. A areia mais quente que você já pisou na sua vida. O que adianta você estar todo protegido se você não tem como se movimentar propriamente? Né? Se você vai fazer uma caminhada, uma trilha, você sabe que você tem que ser cuidadoso com o tênis que você vai escolher, né? Experimenta fazer com sapato, Vulcabras. Né? Experimenta fazer de chinelo. Eu me dou muito bem. Daqui a uma hora a gente conversa de novo. Não, você tem que estar confortável nos seus pés, dependendo de onde você vai pisar. E ele fala, você precisa estar calçado. Não adianta você só colocar uma armadura. O diabo sabe direitinho se você pode ou não pode se movimentar. E ele usa a preparação, a prontidão do evangelho da paz, que talvez tenha muito mais do que eu consigo explanar aqui para você, mas eu queria pegar essa expressão, o evangelho da paz é o evangelho da graça de Deus. É uma posição, mais uma vez, de paz que nós temos com Deus. Efésios capítulo 5, o capítulo anterior diz assim: justificados, pois, pela fé, agora você tem paz com Deus. Mais uma vez ele está querendo que você lembre, está tudo bem entre a gente. E eu posso me movimentar, eu posso pisar firme, eu posso me manter firme e eu posso dar um passo para um lado. E eu não sei, né, se esse terreno é bom ou não é, mas eu estou bem calçado. Eu não sei se as pedras me machucariam, mas eu não preciso me preocupar com isso, eu estou bem calçado. Se você estiver descalço, não tem como. Mas ele fala de você se preparar, ter uma prontidão com esse evangelho, com essa verdade de que o que Jesus fez por você é real, que ele realmente promoveu paz, trouxe você uma posição de relacionamento com Deus outra vez. O evangelho da paz é a graça de Deus. É a certeza de que não é porque você merece, mas simplesmente porque Ele te ama. E que alguém diga amém. Depois ele fala do escudo da fé. Mais uma vez, cada uma dessas partes da armadura estão te protegendo. E talvez poucas sejam tão boas para proteger quanto um escudo. Se você já viu alguns filmes, né, que tratam sobre guerras que acontecem assim, e não precisa ir muito longe, tem coisas atuais que você sabe que polícia, exército usam alguns escudos também para se proteger, e eles são grandes. Já viu aqueles escudos que parece que, né, que garante o corpo todo da pessoa? Um escudo imenso. Imagina você ir para uma guerra com um escudo, sei lá, do tamanho de um pires, né, tentando se proteger. Tem gente que vai.
espiritualmente está tentando se proteger com uma fé tão pequenininha, mas ele fala do escudo da fé e ele diz assim: além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nos filmes muito interessantes que tratam de guerra, tem sempre esse momento onde as setas, as flechas são lançadas. Então, é uma das primeiras coisas em geral que acontece nas guerras, aquelas guerras antigas. Eles colocam os arqueiros na frente, antes de um enfrentar um outro corpo a corpo, antes de alguém tirar uma espada, uma lança, eles à distância pegam aquelas flechas e soltam. E aí você vê aquele mundo de flechas indo. E nos filmes sempre mostra alguém que estava desavisado e leva uma flechada. E morre. Mas outros estão atentos, observando o que está vindo e colocam o escudo na posição certinha. E o escudo segura aquela flecha. Eu botei até uma imagem, vou ver se vai funcionar aqui, desse momento. Nesse caso são dardos inflamados mesmo, né? São setas com fogo. Ah, tem até som. Eu não sei que filme é esse, mas ele está expressando bem para a gente esse momento. No final do vídeo você vai ver que, olha só, o escudo conseguiu segurar. Exatamente como Paulo escreve, a igreja ele fala, é capaz de apagar as setas inflamadas do maligno. Deus é bom. Sabe o que a gente precisa observar nesse versículo? Que, mais uma vez, setas podem ser apagadas, elas não podem ser evitadas. Setas virão. Quantos aqui são testemunhos que elas vêm o tempo todo? Eu e você sabemos disso. Seta é diferente. Ninguém pega uma flecha dessa e ataca perto, ataca à distância. Existem coisas que o inimigo está fazendo e você não percebe que é ele que está fazendo. É a distância. Ele está bem escondido, mas ele está lançando. E, em geral, a gente só percebe depois que já feriu, já se machucou. E o inimigo lançou uma seta miserável. Deus, faz alguma coisa. Ele falou, olha, eu já te dei um escudo. Você precisa estar alerta. Você precisa estar atento. Você precisa identificar o que é isso. Eu cortei aqui algumas cenas feias, que não sei se seria bonito mostrar aqui na igreja, mas de gente sendo flechada, né? Claro que é um filme, claro que são efeitos especiais, mas ninguém gosta muito de ver isso. E imagina uma flecha com fogo, né? Imediatamente a pessoa começa a pegar fogo. Olha que coisa horrível. E é essa imagem que Paulo quer que você pense. Existe uma flecha, existe uma seta, sim, ou uma ou muitas vindo na sua direção, com o potencial de destruir, com o potencial de causar um dano muito grande. Mas existe algo que você pode colocar na sua frente para te proteger e para apagar aquela seta. Olha que barato. Para neutralizar o efeito que ela teria na sua vida. Para transformar em zero o que ela poderia fazer contigo. Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Além disso, usem o escudo da fé. Esse verbo é importante, porque ele não está dizendo, tenta arrumar um escudo da fé. Ele fala, você tem um escudo da fé. Usa, pega ele, coloca no lugar certo, levanta. E você vai poder apagar todas, diga todas. Interessante. Porque, mais uma vez, teve flecha nesse filme que acertou outras pessoas. Mas ele está falando, você consegue apagar todas elas, se você estiver... Eu acho que esse escudo da fé não é do tamanho que a gente pensa que é. Já viu aqueles desenhos animados que tem um campo de força, que envolve você completamente? Deve ser alguma coisa assim. O escudo da fé te impede, cria ao seu redor. Porque não é isso que o nosso Deus fala que Ele está completamente ao nosso redor, a nossa retaguarda diante de nós, sobre nós, por todos os lados. Ele está guardando você. Como é que eu faço isso, André? Como é que eu uso esse escudo da fé? Fé, embora pareça ser uma palavra religiosa, é simplesmente uma palavra que significa crença, confiança. E eu sei que é absurdamente redundante, mas todas as partes dessa ferramenta falam de fé. Todas as partes dessa armadura, falam sobre
A palavra. Tem tudo a ver com palavra, com fé. Quando você fala de justiça de Deus, de verdade de Deus, tudo se encaixa na mesmíssima coisa, confiar que Deus está com você. Paulo está apenas criando uma alegoria, uma ideia para você pensar de quantas maneiras Deus está com você. Como é que eu pego esse escudo e coloco na minha frente? Deixa eu lembrar para você o que eu falei no início, tudo acontece dentro de você. A Joyce Meyer teve essa inspiração sensacional e nos trouxe essa revelação que as batalhas da nossa vida acontecem aqui dentro. Ela fala sobre o campo de batalha da mente. Um livro que best-seller já vendeu, e eu recomendo demais que você leia, ele é sensacional, tem para todas as idades. O campo de batalha da mente. E ela trouxe essa luz para mim e para você, que a luta que a gente pensa, a batalha espiritual, que a gente tem o tempo todo que está engajado nela, não é algo do lado de fora, é algo do lado de dentro. Acontece dentro de você. Mais uma vez, quando Paulo também escreve para Timóteo, ele fala sobre combater o bom combate da fé. Quando ele fala dele mesmo, ele fala combater o bom combate. Ele fala para Timóteo, o bom combate da fé. Você sabe por que a gente precisa desse escudo da fé? Você sabe, você viu ali, se você não tiver, você vai se machucar. O que está vindo contra você pode ser neutralizado. Deixa eu te falar, o que são essas setas? Setas acontecem dentro de você, são pensamentos. Pensamentos. Um dos títulos mais importantes e mais famosos que o nosso inimigo tem é que ele é o enganador. Eu estou convencido de que a maneira como o diabo mais nos engana na nossa mente, claro, ele faz isso através de fake news o tempo todo, né? Ele faz isso através de outras palavras, de outras pessoas, mas eu acredito que uma das maneiras mais eficazes que o inimigo nos engana é fazendo você acreditar que você pensou algo sozinho, quando na verdade foi ele que colocou aquele pensamento em você. É quando o diabo vem atrás de você, chega pertinho do seu ouvido e fala assim, eu acho que eu não vou conseguir. E é ele que está falando e você pensa que é você que está pensando aquilo. Como outras, muitas frases que ele poderia falar, ele fala na primeira pessoa. Ninguém nunca me ensinou isso, eu nem sei se o que eu estou falando faz sentido para você, mas eu estou convencido de que a maneira como ele me engana é fazendo eu acreditar que o pensamento é meu e que eu sou assim mesmo. Como é que eu posso pensar uma coisa dessa? Meu Deus! E na verdade ele soprou isso e eu simplesmente aceitei. Seta inflamada, com propósito de destruir. Como é que você acha que ele faz com você? Se você acredita que o diabo é real, se você acredita que ele realmente te ataca, como é que ele faz isso? Deixa eu te explicar. Ele não tem muito que ele pode fazer. A Bíblia diz que na cruz Jesus extirpou o inimigo de quase todo o seu poder. De praticamente toda a autoridade que ele tinha. O que ele tem é engano, o que ele tem é acusação, o que ele tem é tentação. Ele fala algumas coisas e a gente muitas vezes ouve. O que o inimigo consegue fazer na nossa vida é simplesmente porque nós ouvimos, simplesmente porque nós damos atenção, porque nós permitimos que aquela voz encontre lugar. Você lembra que a gente falou semana passada? Não deis lugar ao diabo. O que acontece quando você não dá lugar ao diabo? Ele não tem lugar na sua vida. Ele não tem espaço para fazer nada na sua vida. Ele não consegue arrumar lugar por conta própria. Eu vou arrumar um lugar ali. Não, você dá ou não dá. Você abre uma porta ou não abre. Você permite ou não permite. Senão, Deus não escreveria isso para mim e para você. Ele diria, cuidado porque você não tem opção. O inimigo vai encontrar um lugarzinho. Não, ele fala, não dê lugar. Não é a única vez que você vai ver isso. Ele fala, fica alerta, fica sóbrio, fica vigilante, o inimigo está procurando lugar. Fica firme. Não fique ignorante aos desígnios dele, o que ele está desenhando, o que ele está arquitetando contra você. Fique alerta. Não é interessante que quantas vezes a Bíblia fala para eu e você percebemos isso? Sabe por quê? Qual é a alternativa? É ignorar o que ele está fazendo? É ficar distraído? É não prestar atenção e cair na armadilha? E sofrer o dano? E depois reclamar com Deus? Por que ele permitiu que isso acontecesse?
Combater o bom combate significa saber que essas setas virão, ou seja, que dúvidas virão, que questionamentos virão, que você vai se perguntar: que Deus é esse que eu estou servindo? Eu não estou entendendo nada. Que você vai se perguntar: como é que Deus é um Deus assim? E vai se perguntar: será que Ele é real mesmo? Combater o bom combate significa saber de antemão que esses pensamentos virão, mas que você pode vencer. Você pode se manter firme sentindo o que for. Você pode se manter firme naquilo que Deus falou para você. Quem crê nisso aí? Diga amém. E ele vai então para o capacete da salvação, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não vou me alongar aqui. O capacete protege a sua cabeça. A gente imagina, né? Ele está falando sobre você proteger a sua mente com a salvação, com essa certeza de que não é você, mas Ele que te salvou. Não é você que se salva, mas é Jesus que faz isso por você. E o que isso significa? Eu acho que Paulo está dizendo: você protege a sua mente, como ele estava falando de proteger o coração, de proteger o seu espírito, de proteger os seus pés para você se movimentar. Ele fala: você protege a sua mente quando você medita no que Jesus fez por você, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele está fazendo nesse momento. Você sabe qual é o ministério de Jesus nesse momento? A Bíblia diz que Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Salvação significa que eu não estou mais perdido, eu fui salvo, eu fui encontrado. Meditar nisso faz toda a diferença. Depois ele fala da espada do Espírito. E a espada é interessante porque, diferente, como eu disse para você, de todas as outras partes, quando Paulo fala da armadura de Deus, você poderia pensar que ele não ia incluir nenhuma arma, só a proteção. Mas a espada serve para te proteger também. É possível usar uma espada numa luta, embora a gente viva num tempo onde a gente só vê isso em vídeo, em filme. É possível usar uma espada numa luta só para se proteger? É. Mas eu acho, cá entre nós, preste atenção nisso, que Paulo sabia muito bem que a espada tinha uma outra finalidade. A espada numa luta, para me proteger, muitas vezes eu tenho que ferir e muitas vezes eu tenho que matar o outro. E você pensa: pastor, então não é para a gente esse negócio, porque Deus nos livre, né? Não, você ainda já entendeu quem é o seu inimigo? Quem já entendeu aqui, diga, mas a sua luta não é contra sangue e carne. Não fira com a espada ninguém. Tem gente que pega a própria palavra de Deus para ferir pessoas. Tem gente que usa, né? Sem perceber. Não, essa espada não é para você ferir ou matar pessoas. Eu acho que Paulo está dizendo que essa palavra, que é uma espada, ela precisa cortar algumas coisas dentro da gente. Ela precisa ferir algumas coisas dentro da gente, precisa matar algumas coisas dentro de nós, que não eram para estar vivas, que estão nos impedindo de avançar, que estão sendo problemas. Mais uma vez, a gente falou disso, tem falado domingo de manhã e domingo à noite, coisas que precisam ser deixadas para trás. Quem consegue vencer? Paulo fala, o que consegue vencer os pensamentos errados, as ideias erradas, as distorções que estão dentro de nós? Uma palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Melhor, 4:12. Ele fala assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. E ele fala, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ele fala que discerne entre coisas que eu e você não conseguimos discernir mentalmente, mas conseguimos espiritualmente por causa da palavra de Deus. Estar envolvido com a palavra vai fazer com que você consiga vencer, entre aspas, matar coisas que precisam morrer dentro de você. E que alguém diga amém. E por fim, ele fala de uma arma que a gente acha que não faz muito sentido estar no meio de todas essas. Ele fala que você, com toda essa armadura, precisa fazer algo. Orem. Eu acho que Paulo cansou da analogia aqui, né? Falou, o que isso significa? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele fala aqui de três vezes a palavra oração. Orem, toda oração, perseverem na oração.
Por que ele bota isso no final? Paulo, você estava falando de capacete, cinto, couraça, você estava falando disso, daquilo, aquilo outro. O que é que você está falando agora de oração? Você não conseguiu encontrar uma outra parte? Talvez eles pensem assim, por que você não botou aí, Paulo, sei lá, uma lança da oração? É porque ele queria que você soubesse que com todas as armas que você tem, com as responsabilidades que cabem a você, no final das contas você tem que se encontrar completamente dependente de Deus. Uma das coisas que oração significa é que a oração te coloca numa posição de humildade e de dependência. Não é interessante que Jesus realiza os maiores milagres de toda a história, mas ele nunca levava o crédito. Ele nunca dizia, vocês gostaram? Amanhã tem mais. Não, o Pai é que fez. A Bíblia fala que de vez em quando Jesus conseguia, de vez em quando não, de vez em sempre, ele tinha que arrumar lugar na agenda dele para parar tudo, e ele ia para um lugar escondido para quê? Jesus precisava disso? Aparentemente sim. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso modelo, o nosso super-herói, o nosso máximo, era dependente totalmente. Então, quando você vestir toda a sua armadura, não esqueça, no final da história, você depende exclusivamente dele. É ele quem te garante. E ele fala, orando no Espírito. Uma das maneiras de interpretar isso é orando em línguas, como ele vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 14, orar no Espírito. É orar numa dimensão que a sua língua portuguesa não consegue entrar, mas você pode chegar lá simplesmente orando em outras línguas, sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Ele fala também em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Alguns vão dizer que ele está falando de que existem vários tipos de oração, várias maneiras de orar. E existe mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai orar junto aqui, e pode ser que você faça uma oração junto comigo, que a gente chama uma oração de concordância, onde eu falo e você diz amém, porque você está concordando com o que eu estou falando, e a gente está junto naquela mesma oração. Uma oração onde você dá a mão a mais uma pessoa e junto com ela ora. Uma oração comunitária onde todo mundo está também falando a mesma linguagem, apontando na mesma direção. Uma intercessão por alguém, ele coloca isso aqui também, atentos e perseverem na oração por todos os santos, porque eu e você precisamos da sua oração. É muito fácil dizer, eu vou orar por você, mas que a gente ore mesmo, que a gente ore uns pelos outros e saiba que é nisso que Deus está fortalecendo você. Todo tipo de oração, isso é dependência de Deus. Você lembra que quando eu comecei, eu falei de Davi, antes de ir lutar contra Golias, ele tem um encontro com o rei Saul, e ele fala, eu já venci um leão, eu já venci um urso, e depois ele para, é como se dissesse, não foi muito bem eu não. Ele fala assim, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e esse incircunciso vai ser mais um. E Saul olha para ele e fala, ok, mas vamos te dar uma forcinha, vamos te dar uma ajuda, e ele pega a sua própria armadura, Saul, e dá para Davi vestir. Você lembra, você conhece essa história? Você lembra, você não estava lá, né? Mas você sabe o que a Bíblia está dizendo. E Davi devia ser bem menor do que Saul, e ele não cabe na armadura, e mesmo que coubesse, é estranho para ele, ele nunca vestiu aquilo antes, é pesado, ele não consegue se movimentar propriamente. Quando ele vai lutar contra Golias, ele aponta isso, você tem uma armadura, você está vindo comigo, contra mim com espada, com lança e com escudo, eu me recuso a vestir as mesmas armas que você, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando você entende que Deus está te convidando, está te alertando que sim, existe uma guerra, você está numa batalha hoje, mas Ele já te deu a armadura certa, que cabe perfeitamente, que torna você mais forte, mais ágil e te dá poder para vencer. Você pode ficar tranquilo. Deixa eu te falar, eu não sei qual a luta que você está vivendo hoje,
Mas Deus quer que você saiba que Ele está te dando a armadura certinha. E a melhor parte, Ele tem uma aliança com você. Você não vai sozinho, você tem um aliado junto com você, que luta as tuas lutas e que vence as tuas guerras. Então hoje, quando você se levantar para orar junto comigo, diga: Senhor, eu hoje quero colocar a minha fé em Ti mais uma vez, para confiar que a guerra que eu estou lutando não é minha, mas o Senhor está comigo nela. A gente pode fazer isso? Amém? Vou convidar você a ficar de pé.